Parte 4 e final da investigação paranormal na Boate Kiss, onde o Caça-Fantasma Brasil entrou com exclusividade com os familiares das vítimas. Ah, meninas, meu coração tá apertado. Agora eu vou, porque eles estavam me levando e eu não estava bem. Agora eu vou para ali. Não, eu vou para ali porque é o lugar onde eles estão me levando, tá? Eu só vou aonde me leva. Eu estou dizendo que eu sou guria de recado, Kikinha. Se alguém quiser se comunicar, todos vocês fiquem à vontade. Eu não vou chamar, mas o que quiser se comunicar com seus parentes ou deixar algum recado, nós estamos aqui, tá? Então a gente vai atrás delas. Por aqui, ó. Saíram aqui, claro. Eles não foram. Ah, os donos, né? Os donos. Eles não foram. E os músicos, eles todos se são. Era isso que eu queria saber. Eles saíram aqui por esse corredor. Era uma coisa. Saíram por aqui. Ah, vieram por aqui, ó. Abandonaram o palco lá e vieram por aqui, ó. Aham. E saíram aqui. Abandonaram o palco, vieram pra cá e saíram direto. Direto na rua. Para buscar a gaita. Olha aqui, ó. Camarins, Tem né? alguém ali escondido, com medo, inseguro, vem, nos acompanhe, tá? As emoções não precisam ficar escondidas. Uma dificuldade de tudo. É? Total. O que, Rosa? De levantar? De levantar, de caminhar. Parece que eu estou no escuro. Aí tocou. Tem alguma coisa por aqui. Salve, salve. O que houve? Estão precisando? Eu não posso chamá-los, mas estamos aqui para recebê-los. Tocou aqui já. Aqui, marque essa direção lá embaixo, tá, Marcos? Para me ir lá, tá? Tá. Marque essa direção lá embaixo. Ó, tem mais aqui ainda. Ah, os bastidores, ó. Olha mesmo. Salve, salve, salve. Salve. Aqui não aparece nada. Aqui nada, né? Olha aí embaixo. Não, e o bom é que dá pra medir, porque aqui não tem nenhuma energia elétrica aqui. Tá tudo cortado. É, não tem. Ah, não, as energias tá tudo cortado. Tá tudo cortado, né? Ah, Aqui tá tocando. é? Aqui, ó. Tocou aqui, tocou ali. Eu acho que é embaixo. Tu acha que é na parte de baixo que Eu tá acho que chamando ou é aqui em cima? Não, tocou 2 vezes, mas eu não consegui traduzir, identificar nada. É só um sinal de assim, ó, tô aqui. Sim. Então vamos descer, João, cuidado. Tá? Tá, vem. Nós não viemos julgá-los, viemos entendê-los, viemos... Kikinho, não chora, Kikinho, não chora. Não. Eu sei. Tem um aqui que disse, mas a minha mãe não está aqui. Nenhuma das pessoas, minha mãe não está aqui. Mas dá um recado pra mãe deles. Não fala nome, Rosa, mas dá os trejeitos. Daí a mãe vai poder identificar e receber Reclamava muito, tipo, que o tênis está sujo, que o meu sapato, meu tênis, cadê o meu tênis? A mãe vai identificar, a relação dele é com o tênis. E ele está procurando a mãe, não é nenhuma dessas mulheres que estão. Ele gostava muito de tênis, queria tênis sempre muito bem organizado. É tipo assim, de coleção de tênis, né, Quinho? Eu vou deixar esse recado e a mãe vai. Amado, ela não está aqui porque não pôde. Por algum motivo de não poder entrar e ver o último lugar do filho. Tá? Por isso que ela não teve condições emocionais, tá, Nadinha? Não precisa procurar ela, tá? Aquelas mulheres não são, mas ela não teve condição de vir até aqui, tá, Kikinho? Alguma energia ficou presa aqui de medo, de insegurança? Então vamos sair essas energias. Olha ali. Tá mexendo. Tá, amados? Vamos entrar.
Mas aqui não é espírito, aqui é o que eles exalaram emocionalmente. É onde nós estávamos lá em cima. O aparelho tocou. Pai! Pai! Nossa, cheio de teia, Deus. Pai, canta a oração da tua fé. Canta a oração da tua fé que a tua filha quer. Depois tu canta a tua. Pai nosso que estás no céu, Vai junto também. seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ela, de fato, elas vão se desligar a hora que a gente fechar o processo. Então não tenha medo de ter reações, tá? Vamos lá no banheiro, Rosa? Vamos? Pois é, tô com medo, mas vou. Então vai lá. Vai lá pra lá. Ó, esse é o banheiro masculino, Rosa, que é aqui, ó. Esse aqui, que é o que tinha 160 quartos. Vai até o fundo lá, Rosa. Aqui, ó. Mas eu parei aqui, ó. Não conseguiu? Consegui. É? Você não conseguiu? Você ficou aqui? Então, Sem dizer nome, Rosa. não vou dizer o nome, porque ele resolveu muito, tu vai cortar. Eu queria te dizer, Rosa, Deus, Rosa. não, eu não quero. Tá bem, amadinho, tá bem. Vamos ficar bonitinho. E o grito de uma mulher. O grito da uma das primeiras mulheres que caiu aqui. É? Nossa, que desespero, meu Deus. Nossa, que desespero. Claro que eu não vou dizer o seu nome, porque eu já vacilei aqui. Não dizendo o nome não tem problema. É o grito de uma das primeiras. Que entrou Ela aqui. não estava de vestido. Eu não sei se é short, calcinha vidura, uma coisa bem curta, bem justa. Ela usava, eu não estou criticando, estou descrevendo, pelo amor de Deus, gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês internautas. Não vem dar palpite nisso aqui. Primeiro, nós vamos respeitar os pais que estão aqui. A minha religião, a tua, tudo bem. Aqui não tem opinião religiosa. Tem a necessidade dos pais, do ambiente, porque é muito sofrimento. É uma das primeiras que caiu aqui. Ela viu que não tinha saída e começou a chegar gente. Não, começou a chegar gente, não. Ela parou, quando viu, estava todo mundo. Sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Tenta de novo. Ela estava vindo, de repente, já tinha uns aqui. Sim. Ela caiu aqui e todo mundo começou a passar por cima dela. Nossa, gente, que bom que a mãe dessa menina não está aqui. Porque a morte dela foi mais espisoteada do que... Meu Deus. Se vocês quiserem se comunicar, os aparelhos estão aqui, tá? Salve, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a comunicação, mas não vamos forçar ninguém, tá, Quiquinhos? Vocês são jovens, ninguém está julgando, não é, gente? Ninguém está julgando. Ninguém está julgando, ninguém está cobrando, nem o pai. Tudo bem. Eles entenderam que vocês são jovens e gostam de festas. Estou com o aparelho aqui. Amado, deixa eu dizer uma coisa para ti, tá? Por que não ajudaram? Querido, estava todo mundo muito atrapalhado para ajudar uns aos outros, tá?
A sua amiga? Cadê a sua amiga? Cadê a sua amiga? Pega o meu aparelho aí, João. Eu vou atrás da amiga dela. Cadê a sua amiga? Sua amiga entrou aqui. Sua amiga está aqui, entrou aqui, tá? Você foi para o outro lado. Que dor. Olha meus aparelhos que eles estão conseguindo força. Isso ajuda como eles, Rosa? É sentir, né? Me permitir sentir o que eles estavam sentindo. Isso ajuda. Ajuda, Em que né? ponto, Rosa? Explica assim. O que sobrou das emoções, de todas aquelas dores, elas estão transferindo para a terra e subindo com toda a leveza que tem. Ficou na terra As dores, os sensações. medos, elas só estão com a essência pura. Muito apertadinhos, né? Cá entre nós. Eu só quero dizer uma coisa. Toda vez que eu venho, que eu marco que está determinada a minha vinda, eu abro o canal na minha casa. E na minha casa apareceu um homem. Estava eu, o João e uma amiga, nítido ele apareceu. Eu não vou dizer o nome, mas ele se identificou e mandou um recado para vocês, não para os pais, também para os pais. Eu não vou pedir perdão, porque o que aconteceu não tem perdão. Eu quero dizer, as pessoas que estão envolvidas nessa história, não deixem os advogados encobrirem, não deixem a defesa encobrir com coisas que não são verdades. Assumam que houve negligência. Assumam que houve falta de organização. Para que vocês não sofram o que eu estou sofrendo aqui. Assumam para amenizar quando vocês morrerem aqui em cima. Porque aqui é onde eu estou, porque eu participei daquela história. O inferno não é nada. Então, ele pede. Ele era um moço novo, bonito, vaidoso, teimoso e arrogante. Ele está pedindo. Ele estava trabalhando aqui naquela noite. Ele não era um dos filhos. Não, não tem nada. É alguém que estava trabalhando aqui. Tá. E pediu que assumam as suas culpas. Obrigado para você que está envolvido e está arrumando desculpa para não assumir. Porque ele me mostrou mesmo. Ele disse, estou pior que um inferno, porque eu estou consciente do que eu ajudei a fazer. E esses que estão aqui vão para esse lugar, vão sofrer assim como ele está sofrendo? De uma forma bom, mas eles podem ao menos ter, como é que a gente chama? Dignidade de assumir. Não botar advogados fazer desculpas. Por quê? Nossa, esse moço era uma pessoa muito alegre, tomava decisões às vezes irresponsáveis. Eu dei recado. Ó, não vem para cá me processar, porque quando a gente aperta nos calos, vem processo. Eu estou dando o recado desse morto. Eu sou guria de recado, e esse morto está pedindo para as pessoas envolvidas, porque ele está envolvido nessa situação. Pelos responsáveis, né? Pelos responsáveis. Isso. E não adianta. Vocês podem arrumar desculpa, mas aqui em cima, todos nós vamos pagar. Muito ou pouco, mas todos que tiver. Escuta esse cara. Por que ele faz isso aqui com o braço? O que é isso para vocês? Eu dei recado. E porque você sabe que eu respeito muito os mortos. E esse recado. Ele tem um recado para a mãe dele?
agradar, eu também sou culpado. Eu também assumo a minha parte, mas cada um assume a sua. Rosa, outra coisa que a engenharia... João, é para dar todos assim, independente de problema. Todos. Não arrume desculpas do que eu fiz. Família, encare essa realidade. E Rosa, porque a gente sente, claro que a cidade está sofrendo, mas só que a cidade está meio querendo esquecer, pisar um pouco em cima disso. Não está vendo que essa justiça é muito importante que seja feita? Gente, não faz isso aí, não se entenda, daqui a uns anos vai acontecer a mesma coisa, porque a negligência, as pessoas não são processadas, então eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Gente, eu sou jornalista, eu posso falar, nós fomos a campo pegar informação, não vou dar nomes, porque senão eu não saio daqui. As pessoas disseram para mim, bota uma pá de caldos, as pessoas não são culpadas, como é que a gente diz, uma calamidade? Não é calamidade, porque não tem uma porta de fuga. Não é calamidade, porque de 600 pessoas foi para 1.300. Tem um recado. Tem um recado de um militar. Teve militar? Tinha militar aqui dentro? Teve militar, mas militar de farda. Três militares. Porque está aqui na minha... Começando a assimilar militar de farda. Ele se... Eu ri me divertir. Mas aqui não tem disciplina. Aqui não tinha disciplina. Ordem, né? Uhum. Ele era um moço que em vida, um homem já dos seus 20 e poucos anos, não era militar novo, né? Uma época ele fez um tratamento dentário muito grande. Até às vezes ele errava a dicção. Acho que alguém ligado a ele vai saber quem é. Então, o recado desse militar disse, eu vim me divertir, mas aqui não tinha disciplina. Eu acho que ele está se referindo à hora da fuga. Uhum. Não organizou, sabe? Sim, eles são muito organizados, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou mentir, tá? Eu não vi os filhos de vocês. Eu não vi os filhos de... Eu não vou mentir. Eu sou obrigado a dizer o que eu vejo. Eu não vi os filhos de vocês. Eu tentei várias vezes ficar perto de vocês com os aparelhos. Eu não vi os filhos. Eles não se comunicaram comigo. Eles se desprenderam. Aí, eles se desprenderam total. Tem uns que ainda têm a ligação que vão continuar. Uns vão... Já se desprenderam. A tua menina já se desprendeu. De vocês eu não vou mentir. A dele vai ficar ligado por permissão de afeto. Acho que ele precisa. Mas não mentir para vocês que eu estou vendo. Tá? Olha, eu quero dizer uma coisa. Todos que vieram se comunicar por alguma necessidade dos seus pais ou das suas mães. Gente, todos estão muito bem na luz, na paz, não vão atrás do que as pessoas dizem, eles não estão induzindo vocês a perdoar, porque se perdoa alguém que machuca o pé da gente, não que mata o filho da gente. Então vocês sigam o coração de vocês, tenham a paz, lutem por justiça, por vocês e por tudo que os filhos de vocês representaram. Filhinho, vai estudar, que tu não está estudando bem. Pior que merda. João? Sim. Eu quero dizer uma coisa. Pode eu vou ser. encerrar. Rosa? Eu acho que eu já... Sabe, gente, vocês aí, não apareceu vulto. Nós não queremos mostrar espetáculo, nós queremos mostrar uma realidade. E nós cumprimos a nossa missão. Se não apareceu espírito, se não tocou, o aparelhinho tocou porque estava perto de nós.
Estou bem, João, estou bem. Então, eu vou só até onde tem uma pessoa me chamando, tá? Depois a gente vai encerrar. Porque assim, ó, a gente não veio caçar fantasma na Kiss. Não. Tá? Eu nunca iria chamar essas crianças de fantasma. Porque fantasma, vocês sabem, ele aparece, é como assim, ele tem é como se tivesse o corpo físico. E ninguém viu fantasmas aqui na Kiss. Porque não tem? Né? Então, pode ter ouvido voz, alguns sons, alguma coisa, mas fantasmas não tem. Eles não viraram fantasmas. Certo? Eram crianças de índole boa, de famílias boas, que estavam aqui para dançar. Tanto é que uma hora eu falei em namorar os rapazes. Estavam aqui já, de coração aberto. De coração aberto eles foram, né? Eu agradeço a todos vocês, querida. Agradeço a todos vocês de saúde. Ao meu mestre Jesus, meu protetor e meu sustentador. Amém. E todos vocês lá embaixo. Rosa, tu quer ir aonde que tem um te chamando? É aqui. Aqui? Aqui, Rosa. Alguém caiu aqui. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não se prendam. Vocês estão aí em cima. Não precisam nem olhar para baixo. Aqui não existe mais. Mas a justiça tem que ser feita. Foi muito válido até para tirar muitas dúvidas, inclusive de familiares. Porque sempre que se fala em fazer algum evento na Kiss, se cria uma expectativa. Então eu até fiz questão de acompanhá-los aqui para ter certeza do que seria feito aqui dentro, né? E eu tive a certeza que foi um trabalho sério, a gente não viu nenhum tipo de exibicionismo de momento algum, e a gente está satisfeito com aquela que vem desvendar aquela história de que aqui é mal assombrado, isso aqui era mal visto. Não tem nada. E eu digo, mesmo que viesse algum espírito se fizesse presente aqui, eu não vejo mal, que tipo de mal eles pudessem trazer a alguma pessoa. Então foi muito válido, parabéns para vocês pelo trabalho. Vocês estão de parabéns. Você teve contato com a sua? Com certeza, por momentos ali, ó, através da Rosa ali, ela se manifestou, ela deu algumas dicas, né, para que ficasse claro de que era ela. Então, e eu só peço que ela permaneça no local que ela está, um lugar tranquilo, com muita luz, né, e muita paz. É isso aí, gente. E também não adianta dizer, vocês tinham que ter ficado até as 3 horas. Não precisa. Nós não precisamos seguir essas regras. A gente segue o que a percepção da Rosa fala. Essa coisa tem as 3 horas aparece. Gente, não cai nessa aí. Não acho que o sobrenatural é assim. A razão não comanda o sobrenatural. Isso é palhaçada. Regra, 3 horas e tu vai aparecer. Isso é bobagem. É bobagem. A gente sabe o que faz. Caça Fantasma Brasil. Direto da Kiss, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar.